Olá, para você que não me conhece, o meu nome é Gabriel Ávila, sou advogado trabalhista e também especialista em direito tributário e se inicia aqui mais um vídeo dessa série chamada Direto da Fonte, produzida pelo Portal Contábeis. Hoje eu vim falar para vocês sobre um tema recorrente em algumas empresas, em alguns segmentos, que é a jornada de trabalho ou a escala de trabalho 12 por 36. Tem gente, alguns profissionais de RH que também chamam essa escala de trabalho de 1 por 1, que é basicamente uma escala onde a pessoa trabalha num dia e no outro dia seguinte ela folga, né? Então a pessoa trabalha por 12 horas seguidas e folga por 36 horas. Então acaba dando um dia de trabalho por um dia integralmente folgado. É uma jornada que causa muitas dúvidas e polêmicas, e entre as principais, a dificuldade de gestão e controle na hora de montar essa escala de trabalho, como fazer um controle claro da jornada e claro para quem é de RH e está ligado a benefícios especificamente na qualidade de vida do seu trabalhador, né? Então, afinal, trabalhar 12 horas por dia foge à regra da CLT, que determina que a gente tem que ter uma jornada diária de no máximo 8 horas com 2 horas extras. Então, em tese, o limite de trabalho diário do Brasil é de 10 horas. Mas por que a gente tem uma jornada, então, de 12 por 36? Isso é legal? E para ser legal, o que eu tenho que fazer enquanto empresário, enquanto profissional de contabilidade ou de RH, né? Então, o ponto de partida é entender que a escala 12 por 36 não funciona para qualquer categoria. Isso não só legalmente, mas na prática, né? Então, ela é muito comum para empresas de vigilância, para algumas fábricas que têm turnos ou necessidades operacionais específicas, hospitais também costumam utilizar ali nos seus enfermeiros, auxiliares de enfermagem, mas também outro ramo em que você precise dividir os seus profissionais entre quem trabalha de dia e quem trabalha à noite, normalmente. Há porteiros também que trabalham nessa escala. Então, como eu disse, é uma jornada onde a pessoa trabalha 12 horas direto, com 36 de folga. Ah, mas é direto? Não. O trabalhador que trabalha mais de 6 horas por dia, ele precisa ter 1 hora, no mínimo, né, de descanso para refeição. Então ele tem que ter um intervalo intra-jornada para refeição e descanso. 1 hora, no mínimo, no máximo 2 horas. Então, isso vale também para quem trabalha em jornada 12 por 36. Então, todo mundo que trabalha mais de 6 horas tem que ter no mínimo 1 hora de intervalo. E quem trabalha menos de 6 horas, só aproveitando o gancho, tem que ter no mínimo 15 minutos de intervalo, uma pausa mais curta, tá? Então, a jornada 12 por 36 passou a ser permitida na legislação brasileira de maneira expressa na reforma trabalhista, ali em novembro de 2017, mas antes da reforma isso já era uma prática, só que dependia de um acordo coletivo para ter validade ou de uma previsão em convenção coletiva para ter validade. Isso foi fruto de muitos processos em diferentes categorias, e tanto processos individuais de trabalhadores contra empresas, quanto processos de grupos, né? Às vezes o Ministério Público do Trabalho questionando, às vezes algum sindicato questionando, dizendo, olha, eu tenho uma série de trabalhadores aqui da minha categoria que estão trabalhando em 12 por 36, mas isso não está previsto na minha convenção coletiva e ninguém veio fazer acordo coletivo comigo. Então isso foi muito discutido até que em 2017 o legislador veio, alterou a CLT e jogou uma pá de cal nesse assunto, porque inseriu ali o artigo 59A na CLT, que prevê expressamente a possibilidade de negociação individual, ou seja, no contrato de trabalho pode ter uma cláusula prevista, ou se a pessoa não trabalhava em 12 por 36, ela pode fazer um acordo individual escrito, ou um aditivo de trabalho temporário ou definitivo, dizendo que, olha, a pessoa vai trabalhar nessa escala, né? E aí, nesta semana, que hoje estou gravando o vídeo dia 11 de julho de 2023, nesta semana saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal validando esse artigo 59A da CLT e julgando improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava a constitucionalidade desse artigo.
falava que não podia ser negociado individualmente e dependeria de uma negociação coletiva. Acontece que o trabalhador que está nessa escala, se você olhar no período de um mês, ele trabalha menos horas do que quem trabalha das 8 às 5, ou das 9 às 6, ou quem faz 44 horas por semana. Então, o trabalhador ele tem vantagens em trabalhar em 12 por 36, ainda que haja uma desvantagem, que é trabalhar 12 horas direto acima do limite previsto. Então, uma coisa meio que compensa a outra, né? É importante entender também que por que o Supremo validou esse artigo. Porque além desta vantagem de trabalhar menos horas por mês, o empregado nessa escala, nesse regime, ele recebe todos os outros benefícios. Então, falei que ele já tem um intervalo intra-jornada, mas que mais? Ele tem férias calculadas normalmente, um 13º salário, vale transporte, vale refeição, fundo de garantia e todas as demais verbas trabalhistas ou benefícios trabalhistas da categoria. Então, se ele não tem nenhum tipo de prejuízo financeiro, se ele não deixa de receber nenhum benefício trabalhista, tem FGTS, tem INSS, é tudo igual, né? Então, por que isso não poderia ser legal ou constitucional? E foi que o Supremo chegou à conclusão de que não há problema em isso ser negociado individualmente entre o trabalhador e a empresa. Então, se você tem ali um porteiro, um controlador de acesso, um vigilante, ou se você trabalha em turnos e precisa dividir seus turnos em dois, que vai ter uma turma da manhã e uma turma da noite, tudo bem, você pode negociar isso individualmente, mas é importante que isso seja um contrato escrito. Esse é um dos requisitos mais relevantes aí da lei. Então, observem o que está escrito no artigo 59A da CLT, que o Supremo já disse ser constitucional, e faça o seu aditivo contratual ou o seu contrato de trabalho, tá bom? Acho que está esclarecido, esses são os principais pontos sobre a escala 12 por 36. Se você tiver dúvidas ou comentários, deixa aqui abaixo e vamos em frente.